inferno. Como é lá? Como será viver lá no inferno? Se é que podemos usar essa expressão, né? Afinal, para o inferno não vão os corpos, e sim as almas. E segundo apontam as escritas sagradas e várias outras obras literárias, pelo menos teoricamente, as almas penam, pagam pelos pecados cometidos pelo corpo e pela mente. A obra de Dante Alighieri, a Divina Comédia, descreve o inferno como lugar de sofrimento eterno para os pecadores. Segundo ele, o inferno é dividido em 9 círculos concêntricos, cada um representando diferentes tipos de pecados e punições. O 9º nível, o mais profundo, é o destino do que há de pior na Terra. Quem vive nesse nível? Bom, antes de sabermos isso, que tal darmos uma passada pelos círculos e conhecermos melhor esse lugar tão temido pelos vivos? Segundo Dante, o inferno não fica distante da Terra. Seu ponto central superior fica na superfície do planeta e está localizado abaixo da cidade mais sagrada para os judeus, muçulmanos e cristãos, Jerusalém. Os níveis são progressivos, isto é, cada um pior do que o outro, sendo o primeiro o menos terrível e o último o pior e mais temido por qualquer alma. No primeiro círculo, chamado de limbo, estão os pecadores que não foram batizados, mas que viveram vidas virtuosas, isto é, em vida, essas pessoas tiveram alguma qualidade moral, religiosa e social. Esta é a camada mais superficial e a maior delas. Nela, as almas são punidas com a impossibilidade de ver Deus, até que seus pecados estejam limpos. Neste nível, Dante viu Homero, Horácio e outros. No segundo círculo, o Vale dos Ventos, estão os luxuriosos, aqueles que se entregaram aos prazeres carnais. Eles são punidos sendo levados por um vento forte, sem descanso, para simbolizar a falta de controle e a instabilidade de seus desejos. Só que antes, passam pelo julgamento de Minos, o juiz do inferno. Ele ouve as confissões das almas, que não possuem mais a capacidade de mentir, tal como tinham em vida, e os condena a um círculo no inferno dessa maneira. Se enrola em sua cauda o mesmo número de círculos que ele deseja que o pecador desça. Sendo assim, se ele achar que o pecador deve ir diretamente para o 5º círculo, ele enrola sua cauda 5 vezes. Cleópatra, Helena e Aquiles são algumas das almas encontradas neste círculo. No terceiro círculo, Lago da Lama, estão os glutões ou gulosos. Eles são presos em uma lama viscosa e suja, simbolizando sua obsessão pelo alimento e atormentados por uma tempestade fortíssima de granizo, gelo, neve e torrões de água suja que caem sem parar. Outros jazem imersos no próprio vômito, sem falar de Cérbero, o cão de 3 cabeças que esfola, esmaga e dilacera os espíritos dos gulosos. Uma dessas pobres almas seria de Siaco, um político florentino, confessadamente guloso e esquecido pelos livros de história. No 4º círculo, nas colinas de rocha, estão os avarentos e os pródigos que se entregaram à ganância. Eles são punidos carregando grandes pedras em suas costas, simbolizando o peso de sua ganância. É um lugar onde as riquezas materiais se transformam em um tipo de rocha, formada por barras e moedas de ouro, que acabam sufocando aquele que, ao invés de ter usado sua riqueza para o bem, fez justamente o inverso. Aqui habitam Plutão, o deus dos mortos e das riquezas romanas, e Fortuna,
a deusa da sorte, do acaso, do destino e da esperança, segundo as crenças gregas. No quinto círculo, o rio Estige, estão os irados, aqueles que se entregaram à raiva. Eles são punidos mergulhando em um rio fervente, simbolizando a intensidade de sua ira. Quando estão fora dele, estão se debatendo e lutando contra si mesmos e os outros. Já os rancorosos ficam afundados e presos à lama no fundo de um lago, soltando bolhas que são visíveis da superfície. Neste círculo, entre outros, encontra-se um nobre florentino chamado Felipe Argenti. No sexto círculo, chamado de Cemitério do Fogo, estão os hereges e ateus, aqueles que acreditaram em ideias contrárias à doutrina da Igreja ou não acreditaram em Deus. Eles são punidos sendo trancados em túmulos em chamas, simbolizando a eternidade de sua punição. Em cada túmulo há mais de 1000 condenados. Em um dos túmulos está Farinata degli Uberti, um político florentino, e no mesmo túmulo está Frederico II e o cardeal Ottaviano degli Ubaldini. O Papa Anastácio II também se encontra neste nível. No sétimo círculo, o Vale do Phlegethonte, estão aqueles que em vida foram violentos, os quais são colocados em 3 subcírculos: os violentos contra o próximo, os violentos contra si mesmos e os violentos contra Deus. Os violentos contra o próximo são punidos sendo mergulhados em um rio de sangue fervente. Os violentos contra si mesmos são transformados em árvores e devorados por árpias. Os violentos contra Deus são punidos em uma planície desolada, sendo perseguidos por cachorros. Aqui encontram-se as almas de Alexandre o Grande e também Dionísio, Átila e Guido Cavalcanti, um proeminente poeta italiano do século XII d.C. No oitavo círculo, conhecido por Melebolge, estão os fraudulentos. O lugar é todo em pedra da cor de ferro e é dividido em 10 fossos, ou bolgias. Tais fossos são semelhantes aos encontrados nos antigos castelos e eles são conectados por pontes. Em cada bolgia há um grupo de almas que em vida fizeram da fraude, da sedução e da adulação seu método de sobrevivência. Por fim, o pior de todos os níveis, o nono círculo, que é chamado por Dante de Lago Cotite. Logo antes da sua entrada, entre o oitavo e o nono círculos, estão os gigantes que se rebelaram contra Júpiter, o rei dos deuses na mitologia romana. Os gigantes são Nemrod, Efialtes, Briarel, Encélado, Egeon e Anteu. Ao passar por eles, que estão acorrentados em poços congelados, a alma encontra-se, enfim, no Lago Cotite. Este lago congelado, também conhecido como Lago das Lamentações, é formado pelas lágrimas dos condenados e pelos rios do inferno, onde deságua o sangue daqueles infelizes. O gelo do lago representa a frieza dos corações de quem lá se encontra, que são os traidores e enganadores, e é com isso que eles devem conviver por séculos a fio ou pela eternidade. Neste lago está também o maior traidor de Deus, aquele que foi criado para gerir o bem entre a humanidade, mas se viu no direito de ser tal qual ou melhor que o seu Criador. Esta criatura nada mais é do que Lúcifer ou Satanás. Aqui os traidores são distribuídos em 4 esferas distintas, dependendo da gravidade da traição cometida. As esferas chamam-se Caína, onde estão aqueles que traíram seus parentes, tendo como representante principal Caim, por ter matado seu irmão Abel. Em Caína, as almas permanecem submersas com apenas o tórax e a cabeça fora do gelo. Na segunda esfera, Antenora,
estão os traidores de sua pátria ou partido político. Nela, as almas ficam submersas até o pescoço, ficando somente as cabeças para fora. Aqui encontra-se o príncipe troiano Antenor, que traiu seu povo em nome da hegemonia grega. Já na esfera de Ptolomeia estão aqueles que traíram seus próprios hóspedes, como Ptolomeu, que convidou Simão e seus 2 filhos, Matatias e Judas, a Jericó e, de forma traiçoeira, os mata a sangue frio. Por fim, a esfera de Judeca, onde estão aqueles que, em vida, traíram seus mestres e seus reis. Eles sofrem intensamente por estarem conscientes e submersos totalmente no gelo de Cotite para a eternidade. Alguns estão deitados, outros encolhidos e outros de cabeça para baixo. Nesta esfera é onde reside Lúcifer, também preso no gelo até o meio do peito, peludo, com enormes asas membranosas, tais como as dos morcegos. Ao bater fortemente essas asas, Lúcifer provoca um vento que é sentido por toda a esfera, ao mesmo tempo que, com 3 cabeças, morde 3 dos maiores traidores da história: Judas Iscariotes, Brutus e Caio Cassius. O nome da esfera vem de Judas, o traidor número 1 de Jesus Cristo. Em Inferno de Dante não há referências sobre o tempo que as almas ficam em cada nível. No entanto, nem precisa, uma vez que o mínimo de tempo num lugar como esse não é nada humano. É isso. Obrigado por assistir.